E se a gente pensasse no serviço social não só como ajuda, mas como um verdadeiro projeto de engenharia social? É essa ideia que vamos explorar hoje. Ver essa profissão como algo estratégico, sabe? Algo pensado para construir mudanças que ficam, que são para valer. Vamos lá. Então, a gente parte de uma pergunta que é central, né? Como é que uma mudança social de verdade, daquelas que duram, acontece? Como que a gente foge daquelas soluções que são só um band-aid, que só escondem um problema por um tempo? O que precisa para construir algo que se sustenta? Bom, a resposta para isso tudo começa com um bom plano. E essa resposta já começa com uma virada de chave no nosso pensamento. A ideia aqui é parar de só apagar incêndio, sabe? E começar a construir um prédio. E para construir um prédio, o que a gente precisa? De um projeto, de uma fundação bem forte, das ferramentas certas. Ou seja, a mudança não acontece por acaso. Ela é totalmente intencional, é uma construção. Ok, primeira parte. Uma bússola para a ação. A gente precisa entender o porquê de tudo isso. Porque pensa bem, em qualquer construção, o primeiro passo é saber para onde você está indo, certo? É preciso ter uma bússola. E no serviço social, essa bússola é feita de quê? De teoria e de história. São os princípios que dão a direção, que dão o propósito para tudo. E aqui entra um conceito que é super importante, a tal da relação dialética. Pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Pensa assim, a teoria é como se fosse o mapa que a gente tem no começo da viagem, mas é só na estrada, no mundo real, que a gente descobre os atalhos, os buracos, os melhores caminhos. Então a prática não só usa o mapa, ela vai lá e redesenha o mapa, deixa ele cada vez melhor, mais fiel à realidade. E claro, essa bússola não é uma coisa parada no tempo, né? Ela foi sendo ajustada, recalibrada, o serviço social foi mudando junto com a sociedade. Lá no começo, o foco era bem no indivíduo. Depois, percebeu-se que isso não era suficiente. Aí a profissão teve que beber da fonte dos movimentos sociais, das teorias críticas, para finalmente conseguir olhar para o que realmente importa, a raiz dos problemas, o sistema como um todo. Isso tudo leva a gente para um ponto que, olha, é fundamental. Nesse modelo que estamos vendo, não dá para ser neutro. Não existe essa de ficar em cima do muro, porque ficar no meio do caminho, na prática, é deixar a balança pender para o lado que já é mais forte. Então a proposta aqui é muito clara. O profissional precisa sim tomar um lado comprometido com os mais vulneráveis, para lutar de verdade por justiça. Beleza, já temos a nossa bússola. Agora vamos para a segunda parte: estratégias para o empoderamento. E o subtítulo já diz tudo: construindo poder com as pessoas, e não para elas. A palavra-chave aqui é essa, com. A grande virada é essa: parar de fazer as coisas para os outros e começar a construir poder junto deles. O lance não é ser o herói da história, mas sim o catalisador que ajuda a história a acontecer. Tá, mas e na prática, como é que isso funciona? Basicamente é um passo a passo. Primeiro, o fundamental: criar confiança, criar laços de respeito. Depois, a partir daí, é hora de acender aquela faísca da análise crítica, da conscientização. Com essa faísca, o próximo passo é a união, a organização coletiva. E, por fim, com todo mundo junto, é hora de ir lá e defender os direitos. É uma construção, sabe, que vai do individual até chegar no poder coletivo. E essa frase aqui resume perfeitamente o que é empoderamento. Olha só, empoderamento não é dar voz às pessoas, mas facilitar as condições para que elas percebam que já têm uma e podem usá-la coletivamente. É genial, né? A questão não é dar uma voz que não existe, a voz já está lá. O trabalho é criar um eco, sabe? Um amplificador, para que as pessoas percebam a força que essa voz tem, principalmente quando todo mundo fala junto, em coro. E para entender a realidade de alguém, não dá para olhar para um buraco só. É preciso ter uma visão completa. E é aí que entra a interseccionalidade. Pensa nela como se fossem óculos 3D. Ela ajuda a gente a ver como as diferentes formas de opressão, por raça, por classe, por gênero, não são coisas separadas. Elas se cruzam, se enrolam umas nas outras e formam nós bem complexos. E para desatar esses nós, a gente tem que mexer em todos os fios ao mesmo tempo. Muito bem. Terceira parte, a caixa de ferramentas do assistente social. Agora a gente vai ver os instrumentos práticos para fazer a mudança acontecer. A gente já tem a bússola, já tem a estratégia, mas e na hora do vamos ver? O que se usa? Vamos abrir essa caixa de ferramentas. Olha só algumas das principais ferramentas. A gente tem, por exemplo, entrevistas e uma escutativa de verdade.
Tem o diagnóstico social, mas que é participativo. Tem oficinas educativas, planejamento de ações feito em conjunto, avaliação contínua. O que todas essas coisas têm em comum? A palavra é colaboração. A pessoa atendida não é um objeto a ser estudado. Ela é parceira, é protagonista na busca pelas soluções. Para a gente não ficar só na teoria, vamos ver um exemplo bem concreto. A fonte que analisamos traz um estudo de caso muito forte, um projeto que usa exatamente essas ferramentas para ajudar no fortalecimento e na autonomia de mulheres que estão em situação de violência doméstica. E olha que interessante como tudo se conecta nesse plano de ação. Para buscar autonomia econômica, qual a ferramenta? Oficinas de formação profissional. Para o fortalecimento emocional, que se faz? Grupos de apoio com muita escutativa. E para garantir a segurança física, encaminhamento legal, defesa de direitos. Percebe? Não é atacar uma coisa só. É uma abordagem completa, 360 graus, em que uma ação vai dando suporte para outra. Chegamos na nossa quarta e última parte: alianças para a mudança duradoura. Porque vamos combinar, né? Por melhor que seja a caixa de ferramentas, ela tem limite. Ninguém consegue construir uma cidade inteira sozinho. Então, o último pilar deste nosso projeto é a colaboração. Para a mudança ser sistêmica, para valer, é preciso construir pontes, criar alianças. E esse é o ecossistema da mudança. O trabalho acontece em rede, conectando vários parceiros importantes. Olha aí, movimentos sociais, o setor de saúde e educação, o sistema de justiça, a mídia comunitária, órgãos de políticas públicas. O assistente social acaba sendo uma espécie de maestro dessa orquestra, sabe? Articulando todo mundo. Porque cada um tocando sozinho faz um barulho, mas todos juntos, aí sim a gente tem uma sinfonia, um impacto de verdade. Mas como é que a gente mede o sucesso de tudo isso? Bom, até o jeito de avaliar é diferente aqui. Não é aquela avaliação fria que vem de cima para baixo só com números. A proposta é uma avaliação participativa. O que isso quer dizer? Que as próprias pessoas envolvidas ajudam a dizer o que é sucesso para elas. Elas dão o feedback, ajudam a ajustar a rota no meio do caminho. O foco é no aprendizado, no empoderamento. E com isso, a gente meio que volta para a nossa pergunta inicial, só que agora a gente está com a mochila mais cheia, né? Com bússola, com estratégia, com ferramentas. Então a pergunta ganha ainda mais força. Afinal de contas, o que é que faz uma mudança realmente durar? A resposta, no fundo, é até que bem simples. A mudança dura quando as próprias pessoas se tornam as arquitetas e os arquitetos do seu futuro. E o empoderamento, que é o que permite isso, ele não acontece por acaso, não é um acidente de percurso. Ele é o resultado de um projeto muito bem pensado, de uma estratégia e, claro, de muito, muito trabalho. E assim a gente encerra a nossa análise. O que vimos aqui não é só um manual para o serviço social, né? É um verdadeiro projeto para ação coletiva que pode servir para qualquer área. Então, a pergunta que fica no ar para todo mundo pensar é: qual vai ser a próxima construção que a gente vai começar nas nossas comunidades usando um projeto como este?